nesse estudo hoje sobre os segredos da alma, do coração e do espírito. Neste segundo estudo, falaremos hoje sobre o espírito que habita na nossa mente. Esse espírito foi Deus quem deu. Quando soprou em Adão o fôlego da vida, veio também o espírito, que é o fôlego da vida, juntamente com a alma. E o fôlego da vida habita na mente, aqui na nossa mente. E ao morrermos um dia, esse espírito que está aqui, que nos faz pensar, raciocinar, e guiar a nossa própria vida, voltará para o Deus Altíssimo, porque lhe pertence. Esse espírito foi-nos emprestado temporariamente enquanto vivermos aqui na terra. Ele não será necessário no reino dos céus, porque a alma no reino dos céus receberá um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que não irá pecar contra Deus. Aqui neste corpo carnal que veio do pecado, da escolha errada de Adão, então, temporariamente, vivemos neste mundo. Se Adão tivesse escolhido a árvore da vida, não teríamos a necessidade de morrer e esse espírito que está na nossa mente estaria conosco eternamente aqui na Terra. Já que não é possível viver aqui na Terra eternamente e iremos viver ali no céu, então Deus disse para Adão, que ao pó ele voltaria e o espírito que está em nossa mente volta para Deus. E a alma? Para onde ela vai? Essa alma que nós temos no coração vai para onde nós escolhermos. Obedecer a Deus, ir para o céu. Desobedecer a palavra de Deus, ir para o inferno. 2 lugares. Não há meio termo, não há nenhum espaço entre o céu e o inferno que a alma pode ir. Existem só 2 lugares. O céu ou o inferno. Porque a alma, que é eterna, mesmo estando aqui na terra, ou indo para o céu, ou descendo para o inferno, ela continua sendo eterna. Porque Deus criou todos os espíritos, mas a alma só criou para o ser humano. As almas que estão no inferno são as almas dos homens. Não existe alma de anjos caídos que estão no inferno. Eles são espíritos. Simplesmente perderam aquele corpo de glória incorruptível que tinham lá no céu. Mas por terem seguido a Lúcifer, que os enganou, que fez um comércio de poder com eles e eles aceitaram, então hoje se encontram ali nos quintos dos infernos para serem transferidos para o lago de fogo e enxofre. Eles fizeram essa escolha ali no céu. Há quanto tempo? Há mais de 10.000 anos atrás. Após a criação do homem, de Adão, após 100 anos, foram expulsos do céu por causa da revolução que Lúcifer fez no céu, tendo conquistado a 1/3 dos anjos. 1/3 do que estava debaixo do seu poder. Fora o resto que ele conseguiu trazer de outros reinos que não estavam debaixo do seu poder ali no céu. Os convenceu, os enganou e os trouxe aqui para a terra. Foram expulsos. Por quê? Por causa
da criação do homem. Simplesmente por isso. Deus criou o homem por último. Depois de ter criado os céus, Deus disse, não é, que iria criar um homem na terra. Depois de todos os céus terem sido criados, no primeiro céu onde habita Deus, no segundo céu onde habitam os anjos, e aqui no nosso céu, Deus depois, por último, veio e criou o ser humano, que foi Adão. Adão foi criado perfeito dentro do jardim. Foi formado pelas mãos de Deus. Adão não nasceu de mulher para que tivesse nascido do pecado. Ele foi perfeito. Então, por ser perfeito e puro e santo, todo o entardecer, ao cair da tarde, Deus vinha visitar e andar com Adão. O que não fez jamais com os anjos, jamais com Lúcifer, jamais com ser algum no céu. Todo o entardecer andava com Adão, ensinando Adão todas as coisas. Como lavrar a terra, como guardar o jardim, ensinava a Adão. Então, Lúcifer, observando tudo isso, e com isso, convenceu essa terça parte dos anjos lá no céu. Foi um dos grandes trunfos de Lúcifer ter trazido para si a terça parte dos anjos que estavam no céu. Trilhões de anjos. A terça parte já mostra a quantidade de anjos caídos que existem aqui na Terra. Trilhões. Quantos trilhões? Só Deus sabe. Entre o inferno e aqui na Terra. Porque eles o enganou. O diabo fez comércio com os anjos e trouxe-os com ele. Fez uma revolução no céu e foram expulsos. Deus já sabia. E é por esse motivo também, por este motivo, que Deus colocou as duas árvores no jardim do Éden. Deus não fez nada para provar os anjos quando foram criados perfeitos lá no céu. Não colocou nenhuma árvore para os anjos escolherem, porque o mal não existia. Após a existência do mal, Deus teve que colocar o homem que criou perfeito à prova. Mas por 100 anos, sem a Eva, Adão permaneceu fiel a Deus. Mas Lúcifer, após 100 anos, quando foi da vida de Adão dentro do jardim, quando ele se revolucionou ali no céu, se revoltou contra Deus, levando todos os anjos que estavam com eles para subirem o primeiro céu e destronar o Deus Altíssimo. Não há perdão. Não houve perdão. E Deus nem se preocupou para mandar o Senhor Jesus. Por quê? O Senhor Jesus é um Deus. Não seria necessário mandar um Deus. Vamos mandar a Miguel com os seus anjos. Miguel com os seus anjos expulsaram a Lúcifer. O Senhor Jesus nem se preocupou. Eles já sabiam de tudo. Já sabiam de tudo. E assim foi a grande prova para aqueles anjos que estavam debaixo do poder de Lúcifer e outros estavam debaixo do poder de outros querubins que Lúcifer conseguiu trazer com ele. Imagine a escolha que eles fizeram, uma escolha errada. A glória de Lúcifer cegou a todos aqueles anjos e arcanjos que estavam debaixo do seu poder. E hoje são principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo tenebroso, toda a casta maligna de demônios que existe neste mundo, entre o céu, este céu nosso e o inferno. Conforme o seu
poder, a sua estatura, a sua força. Eles tiveram sua posição aqui na terra. E uns são escravizados pelos outros. É o reino das trevas, onde Lúcifer é o príncipe deles, é o Deus deles. Imagina o que Lúcifer fez. A Bíblia diz, não é, que Lúcifer fez um comércio, uma troca, mas foi um engano, os enganou, porque eles viam a Lúcifer como um Deus. Lúcifer brilhava, foi feito cheio de luz, como o sol. Os enganou. E caíram juntamente com Lúcifer aqui na terra. E Lúcifer, como observando Adão e viu que não havia nenhuma alternativa de derrubar Adão, após a criação de Eva, encontrou uma oportunidade. Porque Eva observava muito a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era curiosa, muito curiosa. E o diabo que andava ali em volta do jardim do Éden, observando, não é, os procedimentos, o que Adão e Eva faziam, numa oportunidade, entrou numa serpente e conversou com Eva. Enganou a Eva. E, consequentemente, Adão, apaixonado por Eva, tomou do fruto que sabia muito bem que ele já lá estava 100 anos antes da criação da Eva, que não podia tocar naquela árvore, nem se aproximar daquela árvore. Com certeza, o fruto daquela árvore era o mais atrativo de todas as árvores. E as duas árvores estavam no meio do jardim do Éden. As duas árvores. Com certeza, o fruto da árvore da vida não chamava atenção nenhuma. É como um fruto que a gente vê, não é, na praça, no mercado. Não chama atenção, a gente não compra, não é apetitoso. Mas esse fruto representava o Espírito Santo. Por isso é que mais tarde o Senhor Jesus veio e trouxe o Espírito Santo, para que nós, aqui na terra, ainda aqui na terra, possamos viver eternamente. Se Adão tivesse escolhido aquele fruto, aquela árvore da vida, porque não lhe foi proibido tocar, nem comer do fruto da árvore da vida, tantas árvores ali no jardim do Éden, podia comer do fruto da árvore da vida. Com certeza era um fruto desprezível. E ele nunca se interessou, nunca comeu. Mas se Adão tivesse comido, jamais Adão morreria. Jamais Adão envelheceria. Adão até hoje seria perfeito e até hoje estaria vivo aqui na terra. Não teria havido a revolução do mundo espiritual e carnal pela saída e expulsão de Adão de dentro do jardim do Éden, porque Adão esteve lá por séculos e não comeu carne, nem o seu corpo teve necessidade de comer carne. Mas ao ser expulso, teve a necessidade de comer carne, porque seus frutos já não era saciável a esse corpo. Tudo mudou. O pecado, o espírito da morte que habita nessa carne. Por quê? Primeiro, o espírito da morte passou para Adão e Eva e para todos os seus descendentes até nós, até hoje, até os dias de hoje. Essa morte está no nosso corpo. Essa morte que nos faz envelhecer e nos faz morrer. Dá para entender? Mas se Adão tivesse comido da árvore do conhecimento, da árvore da vida, digamos, então esse corpo jamais envelheceria e jamais comeria carne. Foi uma escolha de Adão. Nós pagamos o preço. Mas Deus já tinha um plano B, o nosso Senhor Jesus, que também é alma. E alma paga-se com alma. Deus jamais poderia ter mandado um anjo, um arcanjo,
um querubim, porque eles não têm alma. Jesus deu a sua alma por todas as almas. Todas as almas. E a alma que o aceitar, essa alma será salva. Ele sacrificou a sua própria alma. Por isso é que você entende por que o Deus Altíssimo enviou o Senhor Jesus, se tem trilhões de anjos no céu, mais de trilhões de anjos, entre arcanjos, tem querubins, outros seres magníficos, santos e puros no céu, mas ele não teve escolha. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus Altíssimo. Nós fomos criados semelhante ao nosso Senhor Jesus. E ele colocou a mão na massa. Também nos criou a sua imagem e sua semelhança. Por isso é que nós temos a alma. Temos um espírito da mente. E esse espírito que nós temos na mente, que foi soprado pelo próprio Deus e vem quando nós recebemos a alma no ventre materno, esse espírito, quando morrermos, volta para Deus. E quando esse espírito voltar para Deus, volta com todas as informações que nós tivemos aqui na Terra. Por isso que no dia do julgamento não haverá desculpa, você não conseguirá se justificar, porque se lermos aqui no livro, não é, de Eclesiastes, que o Espírito Santo esclarece a Salomão o fim da vida, não é? E tudo o que está na nossa mente será desvendado diante de Deus. Por quê? Esse Espírito volta para Deus e volta com todas as informações nossas de tudo que nós fizemos. Pensamentos, sentimentos, sonhos, tudo está gravado na mente. Digamos que esse espírito na nossa mente é uma memória, não só aqui na nossa mente carnal. É uma mente espiritual, leva consigo tudo o que nós fizemos aqui na Terra. Toda a nossa história, desde o nascimento até a morte. E volta para Deus. E será usado diante de ti, diante de qualquer que for condenado, quando a alma for arrancada do inferno, no grande julgamento estiver diante do Senhor Jesus, esse espírito que era o seu espírito se apresentará. Fora o que está escrito no seu livro. Todos têm o seu livro. E abrir-se-ão livros e livros, além do Senhor Jesus abrir o livro da vida. Ele vai abrir o livro da vida e vai dizer, olha, o teu nome não se encontra aqui no livro da vida. Vamos ver o livro da tua vida. E vai abrir o livro da sua vida, que é o teu espírito. O teu espírito. O que você fez nesta vida, o que você pensou, o que você sonhou, tudo que você está gravado aqui nessa mente. Por quê? Tudo que está gravado no coração vai ficar aqui na terra. E a alma que foi salva, ela será purificada, ela estará diante do Deus Altíssimo, salvos, não é? E nenhum pecado estará sobre ele. Ele estará para receber lá um corpo incorruptível, uma nova vida. Tudo novo será para quem for salvo. Mas o que diz aqui nesse livro de Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, é fácil, que é o 12. Então, Salomão diz assim, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito que está aqui na nossa mente volta para quem? Para Deus que o deu. Depois, no fim mesmo, no último versículo do último capítulo de Eclesiastes, Salomão diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Assim será julgado todas as almas que foram condenadas.
todas as almas que foram condenadas, o espírito dessas pessoas estarão diante do trono do Deus Altíssimo. Digamos bem, do nosso Senhor Jesus, porque o Deus Altíssimo não vai julgar a ninguém, nem vai aparecer para ninguém. Naquele dia do grande trono branco, é o nosso Senhor Jesus que lá estará. E você não vai ter como dizer que não. É impossível. O seu espírito estará lá. Esse espírito que Deus nos deu, ele volta para Deus. Estará diante do nosso Senhor Jesus. Você será contra você. Sua alma contra o seu espírito. Como? Como você poderá se justificar diante do nosso Senhor Jesus? Deus é o Criador de todos os espíritos. É o Senhor dos espíritos. Todos. Quer sejam anjos, quer sejam homens. Ele criou todos os espíritos e todos são eternos. O espírito e a alma jamais morrem. Nem o próprio Deus o pode destruir. Por quê? Porque todos saíram de dentro dele. Deus é indestrutível e eterno. Esse foi um dos grandes segredos guardados da eternidade que Lúcifer convenceu os anjos. Nós somos eternos, nós somos indestrutíveis. Esse Deus que nos criou não nos pode matar, não nos pode destruir. Mas eles esqueceram. Não pensaram, não raciocinaram que Deus podia arrancar aquele corpo de poder, de glória, de força. Se você ler o livro de Ezequiel no capítulo 1, só no capítulo 1, no capítulo 1, fala sobre os querubins, você terá a ideia de quem é Lúcifer. Como Lúcifer se movimenta como um relâmpago. Em questão de segundos, a gente não sabe se ele se encontra já noutro país. E ele é espírito. Aquele corpo lhe foi arrancado. Lúcifer não é uma mitologia. Lúcifer é um ser e é real, é verdadeiro. Não é porque você não vê Lúcifer, você pensa que ele não existe. Não, ele quer que você pense que ele não existe. Ele existe. E ele que comanda este mundo. Ele é o príncipe desse mundo. E tentou enganar o nosso Senhor Jesus. Que ia dar, não é? Os reinos deste mundo. Não é? Porque tudo lhe foi entregue. Quem entregou a autoridade para Lúcifer? Quem foi? O arco que estava sobre Adão, a autoridade de Adão, passou para Lúcifer. Lúcifer viu a autoridade que Deus deu a Adão, porque essa autoridade é espírito. Ele é espírito, claro, ele vê, e roubou esse arco. Por isso é que você vê que o cavaleiro branco vem com o seu arco, com essa autoridade, e tem que passar para um homem. Esse cavaleiro é o próprio diabo. Ele vem vencendo para vencer. E vai entregar essa autoridade de Adão, que é esse arco, para um homem, que é o anticristo. E ao entregar, ele será preso no inferno. O Senhor Jesus virá, porque ele é obrigado a entregar essa autoridade. Essa autoridade não pode descer para o inferno. Então, o Senhor Jesus vai trancá-lo, vai colocar selo sobre ele dentro do inferno por 1000 anos. Agora você entende a autoridade que ele roubou. Por isso é que ele consegue gerir esse mundo, que ele consegue fazer o que fez. Fez de um pau, de uma vara, no tempo de Moisés, se transformar numa serpente. Ele não tem o poder da criação, mas ele pode transformar. Como ele recebeu essa autoridade? A autoridade que roubou a Adão. Adão não tinha consciência da autoridade que Deus lhe deu. Ele tinha poder sobre a natureza, sobre os animais, sobre tudo.
com uma só palavra. Mas ele não sabia. Deus andou com ele todos os dias. Com certeza Deus lhe ensinou. Mas perdeu e foi expulso do Jardim do Éden. E aqui fica hoje esse estudo sobre o espírito do homem que Deus soprou. Nesses segredos da alma, do coração, do espírito. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.